Nessa última sexta-feira, dia 26 de abril, foi comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, que é uma doença grave e silenciosa. E eu tô aqui com Adriano Milanês, que é cirurgião cardiovascular, e vai explicar pra gente por que essa doença é tão perigosa. Tudo bem, Milanês? Tudo bem, bom dia. O que é a hipertensão? Bem, hipertensão é o aumento da pressão do sangue exercida nos vasos sanguíneos, o aumento da força, quantidade de força que o sangue exerce na parede dos vasos sanguíneos. E aí o que causa no nosso corpo? Bem, a hipertensão causa várias consequências, né? Pode ser fatores de risco para doenças muito mais devastadoras, como o AVC, conhecido popularmente como o derrame cerebral, e o infarto do miocárdio. A gente tem aqui um medidor, eu queria que você ferisse a minha pressão para a gente ver como é que tá e aí entender um pouquinho melhor. Vamos ver. Certo, está medindo, ele também vai medir a sua frequência cardíaca, a velocidade com que o coração está batendo. Está dentro do parâmetro normal, você não é hipertensa. Bom saber disso, muito obrigada. E a frequência cardíaca, a pulsação de 91. Tá, 91 também é normal. Normal também. Tá. E aí a pulsação cardíaca também está relacionada? Sim, claro, está relacionada. Todo o sistema cardiovascular age em conjunto. Uma frequência cardíaca mais alta, um coração mais acelerado, ele tende a jogar mais sangue, então tende a aumentar também a pressão arterial. E o que leva uma pessoa a ser hipertensa? Bem, existem várias causas, né? Primeiramente, existe dois tipos de hipertensão, a hipertensão primária e a hipertensão secundária. A gente chama de hipertensão primária quando não se acha nenhuma causa conhecida, orgânica, no corpo que esteja provocando essa pressão. E a secundária é quando se acha alguma outra doença que esteja causando a hipertensão. Então, quais são os fatores de risco? Bem, aqui foi colocado. História familiar. História familiar é um fator de risco importante. O que significa história familiar? É a herança genética. A gente sabe que na hipertensão, a herança genética transmitida de pai para filho são as características de cada organismo que vai aumentar o tônus vascular, que vai aumentar diminuir a elasticidade dos vasos. Isso é uma característica que pode ser transmitida de forma genética. Um outro fator de risco é a idade. O envelhecimento provoca uma diminuição na elasticidade dos vasos, um mau funcionamento da parte endócrina, das glândulas. Então, essa disfunção vai levar ao aumento da pressão arterial no decorrer do aumento da idade. O peso é um fator de risco importante. A gente sabe que a obesidade ela aumenta a área corporal, aumenta a quantidade de vasos, de tecidos que o sangue que o coração vai ter que bombear para o organismo. Então, isso vai aumentar a resistência do sangue nos vasos. Então, o coração vai ter que se contrair com mais força, o sangue vai aumentar essa pressão, essa força. E a gente sabe que a obesidade está muito relacionada ao aumento da pressão arterial. A raça negra pode ter um aumento das chances de ter hipertensão. É uma característica genética, a gente não sabe exatamente por quê, mas provavelmente é uma herança genética da raça. Um outro fator de risco é o estresse. Sim, o estresse causa não é um fator causal diretamente, mas pode piorar os sintomas da hipertensão. O tabagismo também é um fator de risco importante. As substâncias contidas no cigarro, a nicotina, todas essas substâncias provocam a vasoconstricção dos vasos. Os vasos não relaxam, são substâncias que evitam o relaxamento natural dos vasos sanguíneos e também aumenta o risco de hipertensão. Diabetes também é um fator de risco, é uma doença metabólica que acomete a deficiência de secreção de insulina no pâncreas, e essa deficiência causa alterações nos vasos sanguíneos também. O sedentarismo, a falta de atividade física faz com que o coração, o sistema cardiopulmonar, vascular, não esteja preparado para essas situações de estresse e ele fica numa situação basal de repouso, como se tivesse exercício. Então, quando você vai fazer algum exercício muito mais leve, ele tende a ter uma resposta maior, então a pressão vai ser maior, o coração vai bater muito mais rápido, vai ter uma chance maior de arritmia. O consumo exagerado de sal leva a um acúmulo de líquido no organismo, então você imagina que um corpo normal deve ter uns 6 litros de sangue, o acúmulo desse líquido passa a ser 7 litros, 8 litros de sangue, mais o sal, o sódio, levando a edema, inchaço, então isso também
faz com que aumente as chances de desenvolver a hipertensão. O álcool, a ingestão de bebidas alcoólicas também já está bem definido através de estudos que tem uma correlação importante com a hipertensão. E o colesterol elevado, na realidade, não se tem muito uma causa direta do colesterol elevado que o colesterol leve diretamente à hipertensão, mas a gente sabe que, juntamente com a hipertensão, é um importante fator de risco para as doenças mais graves ainda, que é o AVC, o infarto. Então, em conjunto com diabetes, hipertensão e o colesterol alto, as chances de alguém ter um infarto ou um AVC, que são doenças devastadoras, é muito maior. Além dos afrodescendentes, existe algum outro grupo de risco? Por exemplo, mulheres e homens, um tem mais que o outro? Sim, Bruna, a diferença é pequena. Até os 50 anos, nos homens tende a ser um pouco mais comum a hipertensão. Após 50 anos, com a menopausa, então nas mulheres acaba sendo um pouco mais comum do que nos homens, e essa hipertensão acaba sendo um pouco mais grave na idade pós-menopausa entre as mulheres. Olha, gente, só para vocês terem uma ideia da gravidade desse problema, a gente vai passar aqui alguns números. 32% da população adulta brasileira, o equivalente a 36 milhões de indivíduos, tem hipertensão. E desses 36 milhões, somente 50% sabem que são hipertensos. E aí dos quais apenas 50% se tratam, né? E dessa parcela dos que se tratam, só 50% tem a pressão controlada. É um problema de saúde pública, né, Milanês? Sim, é verdade. É um problema de saúde pública, porque a hipertensão é uma doença silenciosa. Então é muito comum a gente receber pacientes no consultório para uma consulta de rotina e pergunta: você está sentindo alguma coisa? Você o que está lhe incomodando hoje? E não está sentindo nada. Quando você vai aferir a pressão pode estar 180 por 100 e sem sintoma algum. Então só nós vamos ter o sinal, que é a medida da pressão. E por isso que é importante, então, medir a pressão sempre, né? É importante sempre medir a pressão. De quanto em quanto tempo é o ideal? Aí depende. Se a pessoa já tem a hipertensão, é importante medir pelo menos mensalmente ou semanalmente, até o ajuste da medicação. Se a pessoa não tem uma história familiar ou não tem um diagnóstico de hipertensão, pode medir a cada ano para ver como é que está se comportando. Muito obrigada, Milanês. De nada, um prazer.